Olá, seja bem-vindo à Ação Sustentável. Hoje nós vamos ver que, com a insegurança climática em alta, a conservação da mata nativa tornou-se essencial para a agricultura. A combinação de boas práticas de produção com inovação e sustentabilidade, como o crédito de carbono, é vital para garantir uma safra adicional e proteger também as economias. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o Marcelo Stabile, gerente de carbono da Econ Soluções Ambientais. Marcelo, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui. Eu já começo perguntando, né, qual que é essa importância, então, de preservar aí essas matas nativas e como o produtor consegue fazer isso dentro de uma agricultura tão grande que nós temos aqui no país, hein? Pois é, boa tarde, obrigado por me ter aqui. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Brasil já tem uma legislação de vanguarda, né, que faz com que o produtor tenha áreas protegidas, né, áreas de vegetação nativa na sua propriedade. Como a grande parte da agricultura do país, mais de 90%, depende de chuvas, a gente depende também da vegetação nativa para ajudar na regulação do ciclo climático, né? Então, o que a gente entende é que a conservação da vegetação nativa ajuda a produção, assim como a produção ajuda a conservação, porque viabiliza. Tá certo. Agora é uma questão interessante, porque nós temos um código florestal que rege muito fortemente, a gente sempre fala disso, que é o mais forte de todo mundo, que coloca para os produtores que é preciso ter uma área de reserva dentro da propriedade. Isso nós estamos falando algo que é estipulado pela lei. Além disso, além daqueles 20% que tem que ser colocado, o produtor também pode investir em mais áreas como essa, até mesmo para atrair essa chuva, para atrair essa preservação. Isso também favorece a produção que ele tem ali no dia a dia? Ele consegue perceber isso, existem estudos científicos que mostram a diminuição de temperatura quanto mais perto você está da vegetação nativa, mas a inovação que a gente fez aqui foi de criar um programa, né, que é o Carbon Agro versão perene, que foi desenvolvido pela Econ Soluções Ambientais, com contribuições da Reservas Votorantim e fomentado pela Citrosuco, em que a gente consegue valorar os serviços ambientais que são prestados por essa vegetação nativa. E assim, a gente consegue diferenciar o produtor brasileiro de outros produtores. Então, o produtor de culturas perenes como citros, por exemplo, ele tem a receita do citros em si e, eventualmente, ele vai vender os créditos, os Carbon Plus dessa metodologia para o mercado, diferenciando ele, então fortalecendo a agricultura do nosso país. Agora tem outra questão também que eu gostaria que você entrasse aqui com a gente, que com certeza também é a dúvida de quem está em casa nos acompanhando, que é essa questão de regulação de mercado de carbono. Como que nós podemos então imaginar isso? O produtor está ali, ele está fazendo a sua reserva, ele está ampliando essa área. Quem é que vai regulamentar isso? De que forma isso vai ser passado depois em questão de dinheiro, em crédito, de alguma forma, para esses produtores, hein? Isso que é o X da questão, né? O Brasil está num momento em que a gente está regulamentando o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, e eu acho que isso é um assunto que vai tratar como que os setores do país emitem ou deixam de emitir, mas hoje em dia os créditos de carbono, o C+, eles são transacionados no mercado voluntário. Então vamos supor que você tem uma empresa e você fala assim, olha, eu fiz o meu inventário de emissões, isso é algo que a Econ faz, para as empresas que queiram, é um serviço que a gente presta. Fala assim, eu tenho uma meta de redução de emissões. E uma das formas que as empresas têm para atingir essas metas é comprando créditos de carbono. No nosso caso, o que a gente está tentando criar é uma plataforma para que pequenos, médios e grandes agricultores possam ter acesso à venda desses créditos. Então, um produtor de 100 hectares, 200 hectares que esteja no Brasil, ele vai conseguir gerar créditos e ajudar outras empresas a compensar as suas emissões. Então, a gente vê que isso é um futuro muito importante para o país e levando o dinheiro deste crédito diretamente para o produtor rural, sem perder muito na transação. Pô, é de fato algo interessante, mas acredito que ainda é algo que tem que ser muito discutido também quando a gente fala dessa questão do mercado de crédito de carbono. Por isso, antes da próxima pergunta que eu quero te fazer, mais relacionada a essa parte comercial, eu gostaria que você explicasse para a gente, para quem está nos acompanhando, o que é de fato o crédito de carbono na agricultura, né? E eu gostei muito também dessa sua última fala, porque você insere nela todos os nichos de produção, do pequeno ao grande produtor. Porque a gente fala muito de mercado de carbono, todo mundo pensa que isso é voltado só para o grande fazendeiro que está ali com vários hectares, a plantação imensa de soja, de algodão, de milho, mas não. O
pequeno produtor também se inclui nessa, né? Tá. Então, no caso de uma propriedade rural, o que a gente conhece, o que é mais falado em termos de crédito de carbono são créditos de RED, que são redução de emissão por desmatamento e degradação. E, de fato, para você gerar créditos nessa modalidade de créditos, você precisa de áreas muito grandes, áreas de vegetação nativa de milhares de hectares. E é muito difícil, se não impossível, fazer isso para pequenos produtores. O que a gente criou na Econ com essa metodologia do PSA Carbon Agro perene é a gente quantificar os serviços ambientais ligados à vegetação nativa, ou seja, o que aquilo ali está fazendo para a temperatura, o que aquilo ali está fazendo para a água, o que aquilo ali está fazendo para a biodiversidade, como que ele está impactando, e ali gera um tipo de crédito, e a gente também valoriza, cria um crédito pela área de produção sustentável. As culturas perenes têm muito estoque de carbono e a gente entende que as boas práticas ajudam na conservação. Então, isso que a gente vai fazer é diferente do que a gente está acostumado de ouvir. Por isso que a gente entende que tem um mercado para pequenos, médios e grandes. Agora vem a outra parte dessa pergunta para a gente completar. É muito interessante quando a gente fala dessa questão de regulação, quando a gente fala que uma empresa ou uma propriedade rural pode beneficiar outra de acordo com essas baixas emissões. Como é que vai ser passado isso para essas empresas? Olha, eu tenho aqui minha área de produção, crio aqui o meu gado, tenho 20% de área legal e ampliei aqui, coloquei mais 30% da minha propriedade de mata nativa e quero transformar isso em crédito de carbono. O que o produtor tem que fazer a partir daí? Porque a boa vontade ele já tem, mas qual que é o mecanismo, onde ele busca essas soluções então para chegar até esse ponto, hein? Então, o que a gente fez, a gente está lançando a consulta, lançou semana passada a consulta pública dessa metodologia que foi desenvolvida pela Econ com contribuições das reservas. E essa metodologia está em consulta para a gente ouvir as pessoas. Então, quem for das entidades que queira comentar, fazer críticas em relação à metodologia, está no site da Citrosuco, na parte de carbono. E aí, o que a gente espera fazer? Criar um mercado simples, que os produtores consigam levar suas áreas e gerar o crédito. O que é o desafio que a gente tem no mercado? Hoje em dia, você tem um número limitado de projetos que geram milhares ou centenas de milhares de créditos por ano e existe uma desconfiança do mercado grande, né? O que a gente está propondo vamos entender que a pessoa tem a reserva legal e essa reserva legal traz serviços ambientais positivos, a produção é sustentável, ela é positiva. Através de um processo simples, fazer com que ele gere créditos, ainda que não milhares, e que esses créditos sejam transacionados de uma forma mais fluida, que você tenha menos essa preocupação de integridade, porque a nossa legislação, como a gente já falou, ela é muito forte. E o produtor brasileiro, ele é diferente do produtor de outros países que tem outros tipos de subsídios, outros tipos de benefícios, mas se você considerar um hectare de soja plantado num país concorrente nosso que não tem reserva, quando você compra a produção daquele 1 hectare, você só está comprando a soja, a quantidade de proteínas, impurezas, a água. Quando você compra uma soja de uma propriedade no Brasil, ela tem as mesmas características daquela e, além disso, ela leva um pedaço de conservação. Ela está ajudando a conservar a biodiversidade. Ela está ajudando a gente a enfrentar as mudanças climáticas. Então, a gente criou essa metodologia justamente para ser essa ponte. Marcelo, agora, de fato, é muito interessante porque tira essa parte burocrática para o lado do produtor, beneficia bastante. Mas ainda tem algum tipo de entrave, principalmente em questões de legislação a respeito desse tema de mercado de carbono, precisa de ser mais ágil por parte do Congresso, que tem algumas discussões relacionadas a isso também, para amenizar essa situação e também trazer assim, mais clareza e mais segurança para quem quer optar por esse tipo de mercado? Tem. Como eu disse, o Brasil está discutindo o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, isso está sendo regulamentado, discutido, foi do Senado para a Câmara, voltou para o Senado. Esperamos que isso avance esse ano ainda e isso vai dar uma clareza para o mercado. Isso é o mercado regulado, como eu disse, que vão ser os setores. O setor industrial tem um teto de emissões e eles precisam comprar créditos. Então, o SBCE, em algum momento, ele vai determinar o que pode gerar crédito. E, em paralelo, você tem um mercado voluntário operando. Você precisa criar as regras, isso é uma coisa que o governo precisa fazer, o que são metodologias que são aceitas no Brasil, tropicalizadas, não necessariamente metodologias internacionais.
Então, essa é outra inovação do que foi feito aqui. A gente trouxe uma metodologia desenvolvida aqui no Brasil que ela serve para países tropicais e que a gente pode aplicar ali em outros cantos. Isso precisa ser regulamentado e, se for aceito, vai poder o crédito da nossa metodologia ser transacionado no mercado que ela for aceita. Tá certo. Não, de fato é interessante a gente conhecer um pouco mais sobre uma ferramenta que pode ser aí, né, com certeza será um auxiliar dos nossos produtores. Agora, quando a gente fala disso, de uma ferramenta como essa que você citou, a gente fala de mercado de carbono, a gente coloca tudo isso em prática, a gente observa, assim, que é algo que parece muito distante da gente, Marcelo. Gostaria que você falasse também sobre isso, porque é bem ao contrário, né? Está cada vez mais próximo e mais acessível para os produtores, não é isso? Com certeza. No ano passado, a Econ, também com a Reservas do Votorantim, desenvolveu uma metodologia focada em áreas plenamente conservadas. E a gente fez uma primeira aplicação dessa metodologia no Legado das Águas, que em São Paulo é um lugar muito interessante de se visitar. E aí a nossa equipe fez uma avaliação, a equipe da Econ fez uma avaliação para ver o que geraria de créditos, e a gente gerou créditos e já fez uma primeira venda desses créditos. Então isso já está funcionando para o PSA Carbon Flor, que é focado em áreas exclusivamente de conservação. E agora, depois da consulta pública do PSA Carbon Agro, versão perene, a gente vai também aplicar eles, idealmente, em várias propriedades e ver o que vai gerar de créditos e também transacionar no mercado. Então isso amanhã está por aí, se Deus quiser. Agora tem uma coisa interessante também, quando você fala assim, nós fizemos essa primeira venda, foi colocado, tudo, com certeza quem está em casa está com a mesma dúvida do que eu. Quem é que compra esse mercado, que compra o crédito de carbono? Porque é uma dúvida que muita gente tem também, né? Então, no nosso caso foi uma empresa que queria fazer a compensação das suas emissões, era uma empresa privada, ela falou, olha, eu emiti tantos mil toneladas esse ano e eu quero comprar créditos para compensar isso. Então, assim, isso não é uma coisa que a gente não vê tanto, mas internacionalmente pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas fazem isso. Existem compromissos de empresas grandes, das multinacionais, em relação a metas de redução e eles podem usar créditos de carbono para ajudar a cumprir essas metas. Então, é basicamente quem quiser. Tá certo, então tá aí, é uma novidade muito bacana, que chega para contribuir com os nossos produtores, principalmente naqueles que buscam essa questão da sustentabilidade da produção. Agora, o Marcelo, tem outra coisa também que é um ponto muito interessante que a gente tem que levar em consideração, que cada vez mais, principalmente o produtor que pensa, claro que ele sempre quer dinheiro, ele não produz à toa, porque é onde ele tem o ganha-pão. E você está olhando para o mercado fora do Brasil, que você vende aqui, você vende externo também. Mercado de carbono, crédito de carbono, tudo isso está alinhado com a produção agrícola brasileira. Não tem como a gente fugir disso e pensar em se produzir, em fazer exportação sem essas práticas sustentáveis, né? De forma alguma. A sustentabilidade, ela é assim, a gente pensar em práticas conservacionistas, a gente vai conseguir garantir a sustentabilidade da produção no longo prazo. Um risco que a gente tem, como eu disse, se você tiver menos chuva ou ela tiver menos homogênea, se você tiver picos de muita chuva, você não consegue ter uma safra. Então você imagina algumas áreas desse nosso cerrado, né? A gente está aqui em Brasília, que você tem 2, 3 safras por ano porque você tem chuva. Você tem a safra, você tem a safrinha e às vezes você tem uma terceira safra com pastagem. A gente já viu isso. Você já imaginou se a gente não tiver uma regularidade nas chuvas para ter essas 3 safras? Vai ser um problema gigantesco para a segurança alimentar do mundo. Então a gente está criando mecanismos para que a conservação ajude a produção e a produção consiga ajudar a conservação e a gente continue sendo um grande produtor e alimentando o mundo e trazendo divisas para os nossos produtores. Sem dúvida nenhuma, né? Eu vou fazer uma pausa rapidinho aqui na Ação Sustentável. A gente já volta para a gente conversar um pouco mais sobre esse mercado de carbono e, claro, sobre o que nós podemos pensar de novidades aí para o futuro desse nicho que é tão importante para o nosso agronegócio como um todo, né? Eu ia falar só agricultura, mas isso engloba tudo e você vai explicar os motivos para a gente daqui a pouco. Você de casa também não sai daí, o Ação Sustentável volta já aqui no canal AgroMais.
Olá, estamos de volta ao Ação Sustentável aqui no seu canal AgroMais. Hoje conversando um pouco mais sobre conservação, sobre preservação e principalmente o mercado de carbono, o tema que está em evidência em todos os debates do agronegócio nacional e internacional. Quem está conversando comigo é o Marcelo Stabile, que é gerente de carbono da Ecosoluções Ambientais. Ô Marcelo, agora conta pra gente, né? Aqui quando nós fomos para o nosso intervalo, eu até levantei essa questão, a gente fala muito de mercado de carbono, de crédito de carbono voltado para a agricultura, mas isso engloba o agronegócio como um todo, né? A gente tem que parar de ficar colocando só um segmento aí do agro, né? Sim, com certeza. Na verdade, na regulamentação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, há uma previsão que os setores industriais que emitam mais do que alguma quantidade, eles vão ter que ter metas climáticas, né? E como a gente pode ver, quer dizer, tudo que a gente come ou veste, ou a maioria das coisas que a gente veste, tem a ver com agro. Então, é toda uma questão de uma cadeia. Como é que a gente fomenta uma pecuária sustentável, uma agricultura anual sustentável, uma agricultura perene sustentável? E é isso que a gente tem que pensar, que as empresas que estão, né, lidando com o consumidor no final, então uma empresa que produz carne, uma empresa que produz milho para ração ou que produz produtos de milho para a gente, como é que isso chega no produtor? O que a gente tem que fazer é reconhecer o produtor pelo que ele já faz de bem. E ele sendo recompensado por isso, ele vai engajar ainda mais. Então, assim, é um ciclo virtuoso que toda a cadeia está envolvida. A regulamentação deve vir, né, do setor industrial para baixo, e a gente está criando uma ferramenta para criar um benefício para o produtor para cima. Mas quando a gente pensa nessa questão de cima para baixo, como você citou agora, né, que vem nessa descendência, podemos dizer assim, buscando os mercados até chegar ali no produtor. Isso demora tempo, demanda muito tempo, ou é algo que pode ser mais rápido? Porque eu te faço essa pergunta, nós temos aí metas para serem cumpridas, prazos estipulados em diversas convenções mundo afora, nós temos uma COP aqui no Brasil ano que vem que vai determinar também essas questões, e quando a gente fala parece que é algo que está muito longe. Como é que a gente consegue aproximar então o produtor do setor produtivo, da indústria e fazer essa compensação como um todo? A ferramenta você já está apresentando aqui para a gente, mas tem como encurtar todo esse processo? Então, a gente acredita que encurtar, tudo tem o seu tempo, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir amanhã estar remunerando todos os produtores e mostrando isso, mas você tem que começar. Se você entende mercados internacionais, já tem uma série de demandas em relação ao Brasil, o pessoal fala de desmatamento e tal, e eu acho que é um momento da gente começar a falar, olha só, sim, o desmatamento existe, ele é um fato, ele é um problema que está sendo endereçado pelos órgãos competentes. O agro, no geral, entende que o desmatamento ilegal já tinha que ter acabado. A supressão legal é algo que tem que ser entendido, mas que a produção que a gente faz aqui dentro das leis, dentro das 4 linhas do jogo, ela é uma produção sustentável e que é diferenciada. Então, o que a gente ouve de fora, a gente também pode levar para fora. Peraí, nós temos APP e reserva legal. Será que o queijo que é produzido com leite da vaca europeu, será que aquela vaca está num pasto que tem reserva legal e APP? Então a gente tem que entender que a gente sempre foi um tomador de decisões de fora, e eu acho que é o momento da gente mostrar as coisas boas que a gente tem. E a nossa legislação, a implementação dela e essa conversa entre a conservação e a produção é algo que está andando muito mais rápido nos últimos 10 anos, vamos dizer. Tem muito trabalho para fazer dentro de casa ainda, tem muita coisa para melhorar, mas a gente já andou um monte. Como que isso vai acontecer de hoje para amanhã? Não vai acontecer, mas a gente tem que criar ferramentas e a gente tem que criar estímulos para as duas partes, tanto para os consumidores como para os produtores, para que eles se encontrem pensando na sustentabilidade futura. Pois é, aí tem uma questão também, outra, que é um ponto interessante também que a gente tem que trazer sempre para os nossos debates, principalmente mostrar para o mundo o nicho de produção que nós temos aqui no Brasil. Ainda é muito difícil e a gente vê que, às vezes, até internamente, né, por interesses políticos, ideológicos, sabe lá o que, o nosso agro ele é muito massacrado.
A gente não tem esse cuidado de mostrar para o mundo essa produção que nós temos, é um plano ABC+, os planos de baixa emissão, a agricultura familiar que produz alimento orgânico. A gente tem uma dificuldade muito grande de mostrar isso para o mundo. Por que é tão difícil assim a gente ter um mercado pujante, que é o mercado de crédito de carbono, mas ao mesmo tempo ter que brigar com o nosso próprio país para tirar todos esses mitos que são colocados em cima do agro? Então, é que eu acho que assim, tem uma discussão que a gente participa, sei lá, 20 anos, que existem vários agros, como existem vários outros lados. Temos um fato que as mudanças climáticas estão sendo aceleradas por causa das ações humanas. A gente tem visto a cheia no sul, a gente tem visto furacões onde não tinha, várias coisas. Então, a comunidade científica fala assim, ó, o mundo está indo em direção à parede. A gente vai cair num precipício, na verdade, não é uma parede. Você pode ir mais devagar ou mudar de rota. A gente está tentando, como mundo, mudar de rota para a gente não cair no precipício, né? E um dos problemas que tem no mundo é o desmatamento. E o desmatamento existe de fato no Brasil, eu não lembro o número do ano passado, mas foram milhares de quilômetros quadrados. Isso é um problema. Isso é um problema gigante. Mas isso é um problema de comando e controle, isso é um problema de regularização fundiária, tem várias camadas nisso. Infelizmente, não é tão simples. Existem soluções, mas elas não são simples nem rápidas. A gente vê que o desmatamento tem reduzido, isso é importante, mas não basta o desmatamento reduzir, porque aí a gente está desacelerando só. A gente tem que mudar o rumo. E as pessoas não conhecem o agro sustentável. A gente precisa falar mais dele, a gente precisa explicar para o mundo. É muito interessante quando você vai para uma conferência no exterior e você fala assim, porque o produtor no Brasil ele tem 20, 30, até 80% da fazenda dele que tem que ficar em área de vegetação nativa. O cara fala assim, peraí, mas eu comprei a fazenda e eu tenho que deixar um pedaço com vegetação nativa? E eles não entendem. E a gente tem que começar a falar, olha gente, essa é a área agrícola e de pecuária do Brasil. Desse tanto, uma parte significativa é vegetação nativa, que está sob gestão privada. E isso é uma coisa importante para o planeta, para ajudar a gente a mudar a rota. Isso o produtor não faz, ele é penalizado por não fazer. Certeza. Né? E você falando sobre isso aqui, eu me recordei de um caso, só te interrompendo. Esses dias eu estava chegando aqui no Agromais e tinha uma senhora que estava no elevador comigo. Ela perguntou onde eu trabalhava, eu falei que estava aqui na casa. Ela falou assim, mas você gosta desse negócio do agro? É muito defensivo o que eles colocam nos nossos alimentos, é muita coisa. Aí eu fui, né, no período ali do elevador, eu fui falando para ela, olha, a senhora tem uma visão muito equivocada do que é o nosso setor. Né? Nós preservamos muito mais do que nós degradamos. O que se usa de defensivo é como se fosse uma receita médica, você tem que usar um tanto que é estipulado por lei, você não pode passar daquilo. Então, assim, tem muitas coisas, e ela falou isso para mim, e falou, nossa, é muita coisa que eu não sabia. Então, você imagina, você trouxe um exemplo para a gente do mundo, das conferências onde você vai, as pessoas fora do Brasil têm uma visão. Agora você imagina o próprio brasileiro que não conhece o agronegócio, vê a gente como um vilão, e é verdade, a gente fala, joga aqui no ar, o pessoal pensa que, não, tá fazendo sensacionalismo. Não é não, a gente sabe que o negócio é bem mais sério, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente alimenta muita gente no mundo. Né? O Brasil produz, acho que 30% da soja que é produzida no mundo. Então, sim, o uso de insumos vai ser necessário quando você está pensando em monoculturas extensivas, né? Quando áreas gigantescas de soja, de milho, de algodão, de pasto, você usa insumos. Agora, o produtor, ele tem uma preocupação, como a gente falou lá atrás, financeira e ambiental. Se ele botar defensivo demais ou insumos demais, ele está jogando dinheiro fora. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vê uma evolução tremenda. O uso de defensivos, ele vem sendo racionalizado, a modernização dos defensivos. Como é que você faz para ter coisas de menor toxicidade? Porque é um sistema produtivo que existe. A receita é a receita, como você falou. Mas a gente vem modernizando essas coisas. Então você vê quantos quilos de comida o brasileiro produz por pessoa por ano. É um número gigantesco. Então a gente alimenta muito do mundo. O produtor não gosta de gastar dinheiro à toa, acho que ninguém gosta de gastar dinheiro à toa, e ele adota práticas sustentáveis. Então, o que a gente fala, assim, eu estudei na faculdade 20 anos atrás, agricultura de precisão.
Então você aplica coisas em taxas variáveis, mais ou menos de acordo com a necessidade. Aí você racionaliza não só financeiramente, como ambientalmente. Porque se você botar a quantidade certa, não vai ficar na planta e nem vai para o lençol freático. Pois é, você vê que é muita coisa e muito detalhe que a gente tem que trazer, principalmente nós aqui, né, do AgroMais, enfim, os outros colegas de imprensa precisa de mostrar isso para o mundo, a importância que o nosso setor tem, principalmente na alimentação mundial. A gente vê muito se falar, vamos combater a fome no mundo, e sem o agro vai ser impossível de se fazer isso. A gente precisa do nosso setor e, claro, cada vez mais sustentável. Agora eu retorno, né, ao nosso assunto anterior, Marcelo, que é essa questão do mercado de carbono, e aí tem muito a ver também a tecnologia que você citou agora na produção de alimentos, a tecnologia que reduziu ali o uso de defensivos, ela também está inserida agora nas questões sustentáveis dentro do campo. Como isso pode, então, ser aliado do produtor para ele produzir mais alimentos, produzir mais áreas verdes e, claro, gerar mais crédito de carbono? Eu falei, né, da metodologia que a gente criou, o PSA Carbon Agro, versão perene, e ela valoriza tanto a área de conservação quanto a área de produção. Existem tipos de projetos de carbono que vão mensurar o carbono orgânico do solo. Então, quando você tem práticas sustentáveis, uma coisa que o Brasil tem, sei lá, 70% ou mais da nossa agricultura anual, ela tem plantio direto, que é uma prática que foi desenvolvida aqui muitos anos atrás, muitas décadas atrás, com o começo da Embrapa, tem, sei lá, 50 anos, e que hoje em dia está sendo adotado por outros países. Isso é um exemplo. Você tem um aumento do teor de matéria orgânica no solo, um sequestro maior de carbono. Isso é um caminho para a gente gerar mais créditos, como você perguntou. Em outros países, essa prática não é comum. A gente está ensinando para o mundo como é que faz. Então, assim, como que a gente pode gerar créditos de carbono? Da conservação, da produção em si. Então, você pega um pasto extensivo e você melhora ele, você aumenta muito a sua produtividade, você vai ter uma receita maior, uma renda maior, e você pode gerar acúmulo de carbono no solo, que pode gerar receita para você também. Tá certo, então o recado tá dado, tem muita coisa para acontecer, principalmente para a gente tratar desse assunto do mercado de carbono, que ele é tão interessante, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, eu preciso de encerrar a nossa conversa, mas agradeço muito, Marcelo, a sua participação, os esclarecimentos, né, a gente entendeu um pouco mais o que é o mercado de carbono, a forma como ele é apresentado para o Brasil e para o mundo, e principalmente as ferramentas que o produtor brasileiro tem para fazer, de fato, isso uma atividade rentável, além daquilo que ele já exerce no campo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima. E você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra aqui na programação do canal AgroMais. Tchau.